Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 10. Calcule as áreas seguintes utilizando retângulos verticais e horizontais como elemento de área e verifique se os valores coincidem. Letra A área sobre y igual a x ao quadrado de x igual a 0 a x igual a 4. O gráfico da função y igual a x ao quadrado é uma parábola côncava para cima e cujo vértice está na origem, como mostra a figura. O f de 0 é 0 elevado ao quadrado, que é igual a 0. E o f de 4 é 4 ao quadrado, que é igual a 16. Queremos calcular a área sobre essa curva entre os pontos 0, 0 e 4, 16. A área sobre a curva pode ser facilmente identificada. Se desenharmos um retângulo infinitesimal vertical, seu comprimento será igual a dx e a altura é o valor da função no ponto. A área desse retângulo vai ser dA igual a altura x ao quadrado vezes o comprimento dx. Se integrarmos este elemento de área entre x igual a 0 e x igual a 4, vamos determinar o valor da área. Então, a área vai ser integral de 0 a 4 de x elevado ao quadrado dx. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, que eu vou integrar de 0 a 4. Quando x for igual a 4, vai ficar 4 elevado ao cubo sobre 3, menos quando x for 0, 0 ao cubo sobre 3. 4 elevado ao cubo dá 64, então o resultado é 64 sobre 3. Outra maneira de calcular esta área é utilizando retângulos infinitesimais horizontais, cuja altura é igual a dy. Como estamos utilizando retângulos horizontais, devemos expressar x em função de y. Se y é igual a x ao quadrado, então o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de y. Como a região de interesse está no intervalo x maior ou igual a 0, a curva que precisaremos é x igual a raiz quadrada de y, a parte positiva. O comprimento do retângulo horizontal vai ser 4 menos raiz de y. A área desse elemento é dA igual ao comprimento 4 menos raiz de y vezes a altura dy. Integrando esse elemento entre y igual a 0 e y igual a 16, teremos a área. Então, a área será a integral de 0 a 16 de 4 menos a raiz de y dy. Que eu vou escrever de uma forma mais conveniente, como integral de 0 a 16 de 4 menos. Aí a raiz de y vou escrever na forma de expoente, y elevado a meio dy. Integrando, a integral de 4 é 4y, né? Agora a variável de integração é y. Menos, eu vou somar 1 ao expoente, né? O meio mais 1 dá 3 meios, então fica y elevado a 3 meios sobre 3 meios. Que dá 4y menos, quando eu tenho divisão de fração, é a primeira vezes o inverso da segunda, né? Invertendo 3 meios dá 2 terços. E o y elevado a 3 meios, já vou escrever como raiz quadrada de y elevado a 3, que eu vou integrar de 0 a 16. Quando y for igual a 16, vai ficar 4 vezes 16, menos 2 terços de raiz quadrada de 16 elevado ao cubo, menos quando y for 0, 4 vezes 0, menos 2 terços, raiz quadrada de 0 elevado ao cubo. 4 vezes 16 dá 64, menos 2 terços, vezes. A raiz quadrada de 16 é 4, elevado a 3 dá 64. E o outro termo dá 0. Então fica 64, menos 2 vezes 64 dá menos 128 sobre 3. Se a gente tirar o mínimo de comum dá 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 64 dá 192, menos... E o 128 vai continuar igual, porque o denominador já é 3. Então, menos 128. 192 menos 128 dá 64 terços.
Este valor é igual ao calculado antes, utilizando retângulos verticais. Letra B. A área sobre y igual a x elevado ao cubo de x igual a 0 a x igual a 2. O gráfico dessa função também é bem conhecido, né? O f de 0 vai ser 0 elevado ao cubo, que é igual a 0. E o f de 2 vai ser 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. A área sobre a curva está situada entre os pontos 0, 0 e 2, 8. Se desenharmos um retângulo infinitesimal vertical, seu comprimento será igual a dx e sua altura igual a x elevado ao cubo. Então, sua área será dA igual a x elevado ao cubo dx. Integrando este elemento de área entre x igual a 0 e x igual a 2, vamos calcular o valor desta área. A área, então, será a integral de 0 a 2 de x elevado ao cubo dx. A integral de x ao cubo é x elevado à quarta sobre 4. Eu vou integrar de 0 até 2. Quando x for 2, vai ficar 2 elevado à quarta sobre 4, menos quando x for 0, 0 elevado à quarta sobre 0. 2 elevado à quarta dá 16 sobre 4. E 0 elevado à quarta dá 0. 16 dividido por 4 dá 4. Então, a área vale 4. Se utilizarmos retângulos infinitesimais horizontais, sua altura será dy e o seu comprimento. Agora, a gente tem que escrever a função em termos, o x em termos de y, né? Se o y é igual a x ao cubo, então o x vai ser raiz cúbica de y. Então, o comprimento desse retângulo horizontal vai ser 2 menos raiz cúbica de y. Né? Então, a área desse retângulo, desse elemento de área, é dA igual a 2 menos raiz cúbica de y vezes dy. Se a gente integrar esse elemento de área entre y igual a 0 e y igual a 8, vamos calcular a área sobre a curva. A área vai ser integral de 0 a 8 de 2 menos raiz cúbica de y dy. Escrevendo essa raiz na forma de expoente, né, na forma exponencial, eu posso escrever a integral como integral de 0 a 8 de 2 menos y elevado a 1/3, né, a raiz cúbica é o expoente 1/3, vezes dy. A integral de 2 é 2y menos a integral de y elevado a 1/3, eu vou somar 1 ao expoente, né? 1 é 3/3, mais 1/3 dá 4/3 sobre 4/3. Que dá 2y menos. Aí a divisão aí de fração, né? Vai ser o primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso de 4/3 vai ser 3/4 vezes, e o y elevado a 4/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de y elevado a 4. Que eu vou integrar de 0 a 8. Quando o y for 8, vai ficar 2 vezes 8, menos 3/4 vezes raiz cúbica de 8 elevado à quarta, menos quando o y for 0, 2 vezes 0, menos 3/4 vezes raiz cúbica de 0 elevado à quarta. 2 vezes 8 dá 16, menos 3/4 vezes raiz cúbica de 8 é 2. 2 elevado à quarta dá 16. Então, fica 16 menos 3 vezes... o 16 dá para dividir por 4, né? Fica 4 em cima, 3 vezes 4. Que dá 16 menos 12, que dá 4. A mesma área que a gente calculou utilizando retângulos verticais. Então, as áreas coincidem. Agora, tente fazer mais este exercício. Número 11. Calcule a área limitada por, letra A, o eixo x e y é igual a x ao quadrado menos x ao cubo. E letra B, o eixo y e x igual a 2y menos y elevado ao quadrado.